de forma geral, do que a gente vê, assim, nas experiências, é muito singular. Então, toda vez que eu falo com um pai, isso é muito engraçado. Toda semana a gente tá falando com algum pai, alguma busca de serviço, seja se veio pelo Instagram, indicação e etc. Há poucos dias eu falei com uma mãe, por exemplo, e ela vem. Isso acontece muito comigo no consultório. Então, veio alguma indicação. Eu quero. Normalmente, meu filho precisa de psicoterapia. E aí você começa a conversar com a mãe ali. E aí você percebe que, poxa, ele tende a se beneficiar mais de uma intervenção extraconsultória. E aí quando você fala do AT, do Serviço de Acompanhamento Terapêutico, parece que você jogou uma grande novidade na vida da pessoa na cabeça dela, porque ela nunca ouviu falar disso. Né? Muito louco. E ela acha sempre, via de regra, eles acham sempre muito interessantes. Principalmente quando a gente está falando de um adolescente, de um jovem adulto mais retraído, com dificuldades sociais importantes. Então, o fato de você ter, querendo ou não, que é uma característica da nossa equipe, profissionais que sejam mais jovens, profissionais que tendem a se adaptar mais às necessidades do paciente do que a gente que fica no consultório e basicamente esse paciente, esse cliente tem que se adaptar a este ambiente de consultório e saber que o terapeuta pode ir lá, ele pode jogar com ele pode passear com ele pode tomar um sorvete, um café, ir à padaria, caminhar. Isso parece uma perspectiva muito importante para a família. E acho que só cortando um pouco, e muitos familiares dizem, né, mas pode? Né? Os pais falam, ué, mas como assim, né? Tipo, como assim? Você não tá no consultório lá, né? E ainda tem essa imagem muito do divã, né? Ainda é muito divulgado culturalmente a figura do divã, né? Ou da pessoa que fala, e o psicólogo fica extremamente, entre aspas, neutro, né? Mas acho muito legal o que você falou, porque ainda se tem uma surpresa, né? Do tipo, ué, mas você é psicólogo, pode isso? Né? E aí, engatando isso, por que pode? Por que você considera dentro da sua atuação, como terapeuta de consultório, o que te faz falar, esse caso é pro AT, ou aquele outro caso não é, né? Porque... Qual o critério? Olha, acho que tem várias coisas. Uma delas, querendo ou não, se a gente para pensar no AT, quando você faz o resgate histórico do AT, ele vem a partir de questões psiquiátricas. Questões que impactam numa condição delimitante da vida social. Quando você muitas vezes percebe que o paciente, acho que para mim é uma das características muito comuns, que é um adolescente. O que a gente muito vê nas conversas é a resistência. Eu tenho pacientes adolescentes em consultório, mas que normalmente eu sempre faço uma testagem, eu sempre passo isso para os pais. Olha, vamos ver um mês, vamos ver se anda. Por quê? Normalmente um adolescente mais jovem não tem repertório verbal. É um cara que tem muita dificuldade de conseguir identificar suas questões cotidianas e trazer isso para o verbal. E aí a própria condição terapêutica também vai ficando mais pesada para ele. Agora, quando ele tem um prejuízo social importante, isso está muito mais prejudicado, porque então a condição verbal dele, o que ele tem de material verbal ali é muito mais diminuído. E aí, quando ele tem, você percebe que dentro daquilo que a gente faz, a gente tem a perspectiva de ter um profissional que seja mais jovem, que conhece o que os adolescentes consomem, que talvez há poucos anos, querendo ou não, saiu um pouco dessa fase mais adolescente, está mais arejado, e ele chega lá, eu sempre falo isso, assim, que para os pais de forma geral, toda vez que eu tenho uma conversa com eles por telefone, porque acho que a gente tem um imaginário sobre o que é um terapeuta, né? Então, talvez de forma genérica, para todo adolescente, eu acho que quando a gente fala em terapia, eu acho que ele pensa que ele vai chegar no consultório, vai ter um divã e ele vai encontrar o Freud, né? O cara de cabelo branco, fumando, e que deve virar para ele e falar, me fale sobre sua vida, né? E aí o cara vai falar, pô, mas o que eu vou falar da minha vida? Eu tenho 12 anos, né? O que eu sei da minha vida até aqui? Aquele ambiente fechado. Exato, né? E que muitas vezes não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o contexto dele. Tem um monte de livros, né? Que de fato é um ambiente médico. Dentro da história da psicologia, a gente vem de um ambiente médico, né? Você citou do Freud aqui
Nosso objetivo não é detalhar sobre Freud aqui, mas do pouco, né, que a gente conhece como terapeutas comportamentais, a origem desse atendimento clínico vem da cura pela palavra, né? E aí você tem ainda esse imaginário, né? Muito louco pensar nisso, mas... porque se você vê, a psicologia, ela veio a partir de estudos psiquiátricos. Né? E a gente está falando de alguém que busca por um serviço, por uma condição problemática, por um sofrimento. Né? Assim como a gente sofre por alguma questão, por uma dor de estômago, e você procura um gastroenterologista. Então, eu estou com um sofrimento psíquico. Muitas vezes eu vou ao psiquiatra, mas muitas vezes eu vou em busca do psicólogo, porque eu preciso de ajuda, eu preciso me restaurar, eu preciso melhorar, me curar em algum sentido.